Noite, por vocês estarem aqui hoje. Boa noite. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui hoje. E para quem não me conhece, como eu já disse, eu sou a Melissa. Sou jornalista, sou palestrante, trabalho com gestão das emoções. Sou professora no programa da Escola da Inteligência do Augusto Cury. E hoje nós estamos aqui no canal MPP, Autoconhecimento e Reforma Íntima, com o objetivo de levar informações sobre o autoconhecimento, a nossa transformação moral, o nosso crescimento interior, crescimento espiritual, crescimento emocional. Com palestras, vídeos e playlists, além de bate-papos com participantes muito queridos e especiais, como o nosso querido amigo de hoje. Com certeza será um bate-papo incrível. Então, já aproveita, se inscreve no canal para receber os novos conteúdos e depois da nossa live navega para conhecer as nossas postagens. Então, vamos ao nosso MPP, Gestão das Nossas Emoções. Hoje nós estamos recebendo com muita alegria o Marcos de Mário, lá do Rio de Janeiro. Oi, Marcos. Boa noite, Marcos. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Melissa. Muito obrigado por essa recepção, pelo convite, poder estar aqui com você e todos que já estão nos assistindo e que possamos hoje conversar, conhecer
e descobrir aí os caminhos da prática para nós trabalharmos com as novas gerações e conosco mesmo essa questão do desenvolvimento emocional. Com certeza, Marcos. E o Marcos, ele é nosso amigo, já conheço o Marcos faz um tempinho, né, Marcos? Através das palestras, ele é educador, ele é escritor, tem muitos livros. Adoro os livros do Marcos, indico. E ele também é o fundador do Instituto IBEM Educa, que oferece cursos online, tem projetos. Quer falar um pouquinho, Marcos, sobre isso? Tá? Sobre O você? IBEM ele surgiu em março de 1999, então já tem aí uma estrada, né, percorrida. Está aí o site aí do IBEM Educa na tela, e surgiu para trabalhar dois projetos principais: a pedagogia da sensibilidade e a escola do sentimento. É um projeto de escola inovadora. Então, nós começamos a formatar treinamentos, cursos, palestras para o Brasil todo, sempre junto ao professorado, tanto em escolas como secretarias de educação. Mais recentemente, faz uns 3, 4 anos, nós entramos também na educação à distância e hoje nós já estamos oferecendo 28 cursos, todos eles nessa área de educação transformadora, escola inovadora, humanização do ensino e assim por diante. Está aí na tela também o site da Educação à Distância, com as matrículas sempre abertas, porque nós iniciamos novas turmas no início de cada mês. Então, basicamente, esse é o trabalho do IBEM Educa, que é uma organização não governamental, reunindo então, educadores voluntários para realizar esse trabalho. Muito bom mesmo. Depois aí está o site também, muito interessante entrar na página, navegar, tem muita coisa. Muito obrigada, Gu. E lembrando que hoje nós vamos fazer um bate-papo com o Marcos, e não só com o Marcos, com todo mundo que está aqui, né, Marcos? Então, deixem seus comentários, deixem as perguntas, que a gente vai conversando todo mundo junto, como o Marcos disse, aprendendo todos juntos, desenvolvendo, crescendo sempre. Marcos, já está aqui com a gente umas alunas minhas, elas são uma graça. Thais Adora, a Helena Belotto, oi Helena, a Manu, a Manu Romano também são alunas do colégio Marcos, elas são uma graça, elas adoram saber sobre a inteligência emocional e gestão das emoções. Então, a todos também que estão nos assistindo aqui, sejam muito bem-vindos. Oi, Rony, boa noite. O Rony também, lá de Venceslau Braz, e ele é palestrante também. Muito boa noite, Rony, seja muito bem-vindo, pai de uma menina. E hoje, então, nós vamos conversar sobre o tema o aprendizado social e emocional na família e na escola. O Marcos vai dar uma introdução para a gente e volta a falar. Deixem seus comentários, as perguntas que a gente vai todo mundo conversando hoje, fazendo um bate-papo. Marcos? Tá certo. Bem, a minha introdução ela será breve, porque nós temos constatado nos últimos tempos essa necessidade de realizarmos a educação emocional, o desenvolvimento dos sentimentos, dos valores, das virtudes. Há décadas que nós arrastamos isso aqui no Brasil e muitas pessoas, tanto pais quanto professores, questionam a prática disso. Se nós teríamos que introduzir, por exemplo, na escola, mais uma disciplina, e que tempo nós teríamos para trabalhar isso? Então, como hoje nós vamos tentar abordar principalmente o positivo, aquilo que dá certo, o como pode ser feito, eu vou destacar aqui uma escola parceira do IBEM Educa, já há 15 anos que nós somos parceiros, que é o Centro Educacional Conhecer, que fica na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. E em 2016, o Conhecer foi diplomado, foi certificado
pelo MEC, nosso Ministério da Educação, como escola criativa e inovadora da educação básica brasileira. E ela segue os passos do projeto do IBEM Educa, mesclado também com o projeto da Escola da Ponte, lá de Portugal, do nosso querido professor José Pacheco. Aliás, quem não o conhece, vai precisar conhecê-lo, porque ele é muito importante na educação. E o Conhecer é uma escola que não tem sala de aula, não tem aula. Se entrar no Conhecer, você não vai ver professor nenhum dando aula. No Conhecer não tem provas, nem notas, mas vai ver que a criançada toda, os alunos, trabalham em grupo. São grupos de trabalho e pesquisa, que apresentam seus projetos, suas pesquisas em rodas de conversa, que realizam assembleias semanais para discutir a escola como um todo, inclusive seus procedimentos pedagógicos. É claro que você já deve estar pensando, e os professores fazem o que nessa escola? Os professores são os orientadores dos seus alunos. Então, os orientam e facilitam o processo de aprendizagem, porque, na verdade, a educação lá no Conhecer ela está centrada na aprendizagem. Quando na maioria das escolas, nós vemos isso centrado na ensinagem, que é uma palavra cunhada aí pelo José Pacheco, porque a maioria dos professores só sabe ensinar. Mas nós precisamos permitir que os alunos tenham autonomia com responsabilidade. Aliás, por falar nisso, lá no Conhecer funcionam os chamados grupos de responsabilidade. Ou seja, eles atuam dentro da escola para a sua manutenção física, ou para cuidar da biblioteca, por exemplo, da sala de informática, e assim por diante. Aliás, rede Wi-Fi e usar celular dentro do Conhecer não é problema, porque os alunos sabem desde o início que podem usar a tecnologia dentro do processo de aprendizagem que estão realizando. Estuda-se matemática, língua portuguesa, etc. Sim, mas ao mesmo tempo se discute autoconhecimento, meditação, felicidade, tem aulas de yoga, a participação com a comunidade, e os pais e responsáveis podem entrar na escola a hora que bem entenderem. Podem participar junto das professoras sobre o que está acontecendo. E hoje, que está no intercâmbio online, os pais e responsáveis são, em casa, os professores orientadores. Aí está tudo funcionando pela internet, mas está funcionando, claro, e com algumas adequações. As reuniões de pais, das quais eu já participei várias, aliás, Leopoldina é a minha segunda casa, né? E, então, ali, as reuniões de pais têm um tema normalmente escolhido pelos pais e responsáveis, e é praticamente um bate-papo, é uma conversa, onde nós vamos trilhando com eles o caminho da melhor educação dos seus filhos. Então, é uma escola alegre, prazerosa, e tudo funciona, e como o Conhecer trabalha com a educação infantil e o primeiro segmento do ensino fundamental, quando está no último ano que a criança vai sair do Conhecer para uma outra escola, para fazer o segundo segmento do ensino fundamental, ela é preparada para enfrentar essa outra realidade. E o que eu posso passar aqui para vocês é o depoimento de uma mãe, numa das reuniões de pais, em que ela disse assim: olha, eu tenho 3 filhos, tá? Quem está estudando aqui hoje no Conhecer é minha filha, que é a caçula, é a menor. E isso porque eu não sabia que o Conhecer existia. E até hoje eu estou arrependida de não ter colocado os meus outros 2 filhos aqui, porque quando eu descobri o Conhecer, eles já não tinham mais idade para estudar aqui. Porque é impressionante, tudo é diferente. E como que as crianças saem daqui responsáveis,
desenvolvidas na empatia, sabendo se colocar no lugar do outro, sabem utilizar os próprios limites, respeitando o direito dos outros e a participação deles na família e na comunidade. Porque o Centro Educacional Conhecer é uma família que interage, inclusive, com a comunidade de todo o seu entorno. Então dá certo, né? Tanto dá certo que em 2016 ela foi reconhecida pelo próprio Ministério da Educação. Então, é possível desenvolver emocionalmente, socialmente as crianças, ao mesmo tempo que se desenvolve o cognitivo, a inteligência? Sim, perfeitamente. Mas não é somente a escola que deve fazer isso. A família também precisa fazer isso. Daí o conceito de comunidade de aprendizagem que nós estamos fazendo hoje. Mas é imprescindível que entendamos que nós, professores, nós, educadores, não podemos mais ficar simplesmente como passadores de conteúdos. E quem quiser aprender, que aprenda. Porque nós temos visto muito essa filosofia entre os professores. Quantas vezes percorrendo este Brasil, eu saí de secretarias de educação, de encontros de professores, sabendo que nada, absolutamente nada, iria ser mudado, iria ser transformado. Porque o discurso que foi feito após a palestra, a apresentação do projeto, foi um discurso engessado, formatado e sem nenhum interesse realmente de alterar o que está sendo feito. Mas diante de um quadro, hoje aproximado, de 25 milhões de analfabetos funcionais, ou seja, aquela criança, aquele jovem que sai da escola, ele pode não ter completado o ciclo todo, mas ele passou pela escola, ele não sabe ler, não sabe interpretar, ele não sabe fazer as operações básicas formais da matemática. Nós só podemos dizer uma coisa, né? Que essa escola, que é chamada tradicional, essa escola está falida. Ela não serve mais para o que nós queremos e para as demandas do nosso terceiro milênio. Nós precisamos mudar o paradigma e resgatar a educação, porque a educação está em segundo plano. Nós estamos trabalhando em instrução, somente isso. Então, é preciso mudar a filosofia que rege a educação, é preciso mudar a formação dos professores, é preciso reorientar os pais. E diante desse egoísmo todo, corrupção, violência, tudo isso que nós não precisamos ficar repetindo, porque conhecemos muito bem na nossa sociedade, nós percebemos que está mais do que na hora de trabalhar o desenvolvimento emocional dessas novas gerações. Muito bem, Melissa, passo para você. Sim, Marcos. Acredito, com certeza, isso é histórico, que vem muitos anos, a gente está construindo algo novo. E acredito também que a pandemia nos trouxe um pouco dessa reflexão sobre a educação, sobre a necessidade, sim, de pensarmos no ser humano integral. Então, que um é diferente do outro, o aprendizado é diferente. Eu falo muito isso com as crianças, de que um é diferente do outro, mas é só diferente. Então, não tem um mais do que o outro. São só diferentes. E cada um tem o seu tempo. Trabalhamos, sim, muito o respeito. Gosto muito dessa parte. E eu acredito, então, que a pandemia nos trouxe como ficamos todos em casa, nos trouxe esse olhar para o que é importante, realmente importante. Então, para a família, o que é importante, então, para mim, mãe, são os meus filhos. Então, é a educação, com certeza, que é importante. Então, hoje eu estou em casa. E muitos pais, eu também, com certeza, no começo quase pirei, porque é mãe, todo mundo aprendendo com essas aulas online, correndo de um computador para o outro, e assim, para ver ajudar da melhor forma. Então, eu falo como mãe,
como também educadora que estou na área, mas agora como mãe, de que eu me vi de que, assim, eu preciso ajudar. De que eu faço parte, na verdade, dessa educação, sim, dos meus filhos, e nós sabemos há muito tempo que somos a primeira formação, claro, a educação ética, a educação moral vem em casa. A escola nos dá a instrução, como você disse, também, mas agora a escola está trabalhando o ser integral. E eu percebi, né, nessa pandemia, como eu estou falando como mãe, como educadora, de você como levar através da tela esse carinho, né, o sentimento através da tela, mesmo assim, que para ter Pois essa conexão, não é com o aluno, não é, Marcos? Você está fazendo uma colocação que é importante. Infelizmente, de uma forma assim geral, as nossas secretarias de educação, a nível tanto municipal quanto estadual, estão muito longe desse nosso discurso, porque Sim, eles tentando adaptar a educação à distância, ou como preferem chamar, né, ensino à distância, as, a sala de aula, as aulas normais, quer dizer, eles continuam a querer utilizar agora as ferramentas da internet só para ficar passando conteúdos, esquecendo, primeiro, que nós temos que aproveitar este momento da pandemia, como você muito bem colocou, para ir além. Não adianta você pegar, por exemplo, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e ver que na sua primeira parte, que é a parte teórica, de fundamentação pedagógica, você vê que defende a educação integral, reconhece no educando o ser integral, fala, inclusive, em comunidade de aprendizagem, destaca a importância de equilibrar o desenvolvimento emocional, afetivo, com o desenvolvimento intelectual. Está tudo lá na teoria da primeira parte da BNCC. Mas tá. quando você entra na segunda parte, que é a parte que vai apresentar a proposta curricular, está tudo formatado em seriação por idade, sala de aula, conteúdos programáticos para se dar aula e ensinar. Ou seja, quando podia se ter dado um passo adiante, não foi dado, ficou só na teoria, não foi para a prática. E o problema também, Melissa, que diante da pandemia, claro, tivemos que ir para o online, mas os professores não estavam preparados para isso. Para a maioria, trabalhar com o Google Classroom, trabalhar com o Moodle e assim por diante, que são essas plataformas de Sim. educação à distância, tudo isso é falar grego, talvez até chinês. Tá? Então, e as secretarias de educação, poucas delas se preocuparam realmente em parar tudo e falar, calma, primeiro nós temos que capacitar os professores. Eles precisam aprender a lidar com essas novas ferramentas e lembrar que a educação à distância não é igual ao presencial, né, em que você está lá, põe todo mundo enfileirado dentro da sala de aula, pega lá o quadro, o livro didático e fica dando aula. Não funciona assim. Tem que ter interação. Isso é fundamental quando você trabalha online. Mas mesmo que fizéssemos isso, não é, Melissa? Ainda faltaria o social e emocional. E isso precisa ser feito porque agora as crianças estão com os pais em Sim. casa. Você já se colocou. Então, os pais agora estão agindo como verdadeiros educadores. Mas muitos estão perdidos, porque nunca fizeram esse papel. É verdade. Simplesmente levavam os filhos para a escola e pronto. Aí as professoras e professores que são os educadores. Mas agora nós temos que entender essa interação entre escola e família. No presencial, era muito fácil. Né? Os pais levam as crianças até o portão. Do portão para dentro, o pai não entra. Né? Porque, como já ouvi de muitos professores e pedagogos, os pais dentro da escola só servem para atrapalhar, porque eles não entendem nada de educação. Tá? Então, é interdito, mas hoje você tem que trabalhar com os pais. Se não houver essa parceria,
as crianças vão ficar perdidas. E aí nós vamos ter problemas muito sérios com essa nova geração. Mas nós temos que lembrar aos pais que estamos falando dos seus filhos. E filho não é qualquer coisa. E aos professores, que estamos falando dos seus alunos, que também não são qualquer coisa. Em síntese, nós estamos falando de seres humanos. E educação, família e escola só existem com as pessoas, porque são as pessoas que fazem essas organizações e fazem a educação. Então, nós precisamos urgentemente recolocar as pessoas na família, na escola, para reger essa educação. Sim, esse vínculo, estreitar esse vínculo da família com a educação e da família, como você disse, saber que ela não tem como ela deixar a educação da sua criança, do seu filho só para a escola, porque é seu. Teve uma vez, Marcos, você falou isso para mim, eu lembrei, uma coordenadora minha faz tempo, ela falou, olha, Melissa, tem né, nessa estrutura, né? Então tem pai que a gente vem aqui e fala, né? Tá acontecendo isso com o filho, para melhorar. Então tem que ter. Se melhora na escola, né? Tem que melhorar na família, ou se está acontecendo alguma coisa com a criança, com o aluno, é a família que vai falar. Porque eu até falo para as crianças, a gente se vê como a gente, né, Marcos? Está se vendo aqui, eu estou vendo você, nós estamos sorrindo, mas eu não sei o que está acontecendo aí na sua casa. Exato, Nesse exato. tempinho de aula, né? Nesse tempinho de 1 hora aqui de live, nós estamos super bem aqui. Mas eu não sei o que está acontecendo aí, o que Olha, pode acontecer. Então, estreitar esse vínculo com a escola é fundamental para sabermos. Aí, a coordenadora falou para mim, ela falou, olha, Melissa, a gente tenta levar que cada um, como você disse também, tá? Eu estava para falar, é um ser humano. Então, nós precisamos lidar diferente com cada ser humano. Só que essa criança está comigo só durante 4 anos, por exemplo, ou no Fundamental 1, ou no Fundamental 2, e depois ela vai embora, para mim. Mas para a família, não. É o filho dela, continua. Então, com certeza, um deveria sim, acredito muito, estar mais na abertura, estar mais aberto, para um apoiar o outro, um ajudar o outro. Com certeza, né? Os coordenadores pedagógicos, orientadores e os próprios professores precisam se abrir para os pais e responsáveis e permitir que eles também se abram. Reunião de pais não é reunião para fazer cobranças. Eu vou citar aqui um exemplo que aconteceu com um grande amigo meu, educador, ele faz parte do IBEM Educa, e ele é professor universitário, é psicopedagogo, etc. E ele teve a oportunidade, certa vez, de comparecer à escola da filha, acompanhando, né, a sua esposa, né, para a reunião de pais. E ele contando para mim, Marcos, quando eu cheguei, a professora olhou para mim, o senhor que é o pai da fulana? Eu falei, sim, sou, eu vim para a reunião de pais. Foi muito bom o senhor ter vindo, porque eu estava querendo muito falar com o senhor. Marcos, você imagina, eu estava junto com a minha esposa. Ela ignorou a presença da mãe, apagou, como se a mãe não estivesse ali do lado, e começou a falar comigo. Porque a sua filha, isso, porque a sua filha aquilo, porque a sua filha deve estar precisando de não sei o que lá, porque a sua filha, a sua filha, a sua filha. Aí, quando ela terminou, ela olhou para mim e disse assim, bom, eu não sei se o senhor entendeu tudo que eu lhe disse, né, porque é uma questão de educação. Aí, Marcos, eu olhei para ela e disse, não, mas perfeitamente, professora, eu entendi tudo, porque eu sou professor universitário, eu sou psicopedagogo, sou formado em não sei o que lá, eu estou à frente de não sei o que, então eu entendi tudo que a senhora falou. E aí, então, ela ficou branca, verde, azul, todas as cores, né? E aí quis mudar o discurso. Não, pai, bem, é que, na verdade... Aí, professora, por favor, a senhora já falou, e eu ouvi. Mas eu não vim aqui na qualidade de professor universitário, etc, etc. Eu vim aqui na qualidade de pai para a reunião de pais. Eu só vou lhe dizer uma coisa, só uma, tá?
vem cá, a senhora gostaria que alguém chegasse para a senhora e ficasse falando mal da sua filha? A senhora acha que os pais gostam e um terceiro, que no caso é a senhora professora, só fale mal dos filhos deles? Eu acho que não, não é mesmo? Bom, mas tudo bem. Vamos à reunião? Então é isso. Reunião de pais é para que você aconchegue, receba, ouça, destaque os pontos positivos lá dos filhos, solicite, então, a ajuda dos pais, e se eles não souberem o que fazer, você vai dar uma orientação, vai passar alguma coisa. Como uma professora, muito amiga, conversando comigo, diz assim, o garoto, né, ele vinha sempre muito machucado, então já se tinha percebido que ele apanhava em casa. E ela sempre conversou com os pais e pediu, olha, eu só preciso da ajuda de vocês para que ele continue e tal. E o pai não falou nada. 2 semanas depois, o menino, a cada dia menos machucado, o pai procurou a professora. Olha, dona professora, ele era pedreiro, ele era da construção civil, disse, dona professora, é o seguinte, outro dia a senhora disse que eu e minha mulher tínhamos que lhe ajudar. Aí eu saí daqui e não sabia o que fazer. Aí eu falei para ela, bom, então eu vou fazer só uma coisa. Eu vou parar de bater nele. A senhora acha que eu fiz certo? E ela, então, a professora, olha a psicologia. Ah, o senhor batia nele? Como se ela não soubesse. É. Né? Porque ele é muito isso, não sei o quê. Né? Não, tudo bem. Agora, o que o senhor acha? O senhor parou de bater. O senhor acha que melhorou? E isso deu certo? Eu acho que sim, porque ele está melhor lá em casa, está aprontando menos. Ah, então tudo bem. Continue assim que o senhor já está ajudando. E aí mudou tudo naquela família, mudou tudo naquela criança. Ó, e isso não é perder tempo. Os professores ficam preocupados, mas eu só tenho 50 minutos de aula, se eu vou perder 10, 15 minutos com isso, como é que fica o meu conteúdo? Mas mais importante nós termos seres humanos diplomados, certificados, é termos seres humanos com equilíbrio emocional, seres humanos que saibam ter olhar coletivo. Isso é o mais importante. Então, essa interação professores e pais, escola e família é urgente que nós promovamos. Sim, é verdade. O Luiz Gustavo está perguntando aqui também, Marcos, ele fala assim, vemos as escolas particulares investindo nesses modelos mais humanizados de educação. Sei de alguns casos similares em públicas. Você vê este movimento alcançando a maioria das instituições públicas? Não, maioria não. É muito longe disso, muito longe. Hoje, nós temos aqui no Brasil em torno de aproximadamente 180 escolas, entre particulares e públicas, que são consideradas criativas e inovadoras e que estão nesse novo modelo, ou pelo menos fazendo bastante esforço para trabalhar nesse modelo. Entre as escolas públicas, nós podemos destacar, por exemplo, a Amorim Lima, lá de São Paulo, capital, que é uma verdadeira escola modelo, e tem também lá em São Paulo, capital, a Campos Sales. Ambas são escolas de ensino fundamental da rede municipal lá de São Paulo, mas que são exemplos como escolas públicas e que estão com esse projeto de humanização, de inovação, e partindo para essa questão de trabalhar o desenvolvimento socioemocional. Mas, levando em consideração que aqui no Brasil nós temos milhares de escolas públicas e particulares, essas escolas representam, quando muito, talvez 0,5% ou 1% do total de escolas que nós temos aqui no Brasil. Nós estamos longe do ideal, mas pelo menos nós já temos um caminho que está sendo trilhado e já temos escolas que nós podemos apresentar como exemplos dentro desse novo modelo, ou melhor dizendo, esse novo paradigma, que cada escola tem a sua realidade, tem a sua
história, nós não podemos simplesmente copiar uma escola, mas vamos tê-la como um exemplo, uma referência daquilo que podemos fazer. Sim, porque tanto a escola quanto mais todas, o ser humano está percebendo que não adianta só eu tirar 9, 10 na escola, 9, 10, aí acontece alguma coisa comigo e eu entro em depressão. Qualquer coisa eu fico triste e a gente sabe, o emocional influencia muito. Tanto eu converso isso com os jovens, sabem tudo, aí chega na hora da prova, dá branco, trava, de pânico. Então, trabalhar esse emocional, e eu acredito que agora na pandemia, como os pais têm acesso, quem tem acesso à internet, como a gente falou, Marcos, é muito distante a escola particular da pública. Muitas famílias não têm nem internet, não têm nem celular. Não, é difícil a realidade, a gente sabe mesmo, mas e falando quem está na escola pública, quem tem sim condições de entrar numa internet. Então a gente tem que aprender como ser humano a querer desenvolver melhor, a querer aprender como eu consigo me melhorar, porque eu melhorando a mim, pai, mãe, eu consigo ajudar o meu filho. É através do exemplo que eu já vi você falando também sobre isso, do exemplo, eu acredito também, o exemplo é fundamental, porque não adianta eu falar que para o meu filho se alimentar bem, para o meu filho não falar palavrão, por exemplo, que é feio falar palavrão, e ele me vê falando palavrão o tempo inteiro. O que eu estou falando não condiz com os meus atos. Exato, exato. O exemplo é o melhor mestre da educação. E nós precisamos trabalhar, professores e pais, né? Precisam trabalhar o autoconhecimento e a autoeducação. Precisam aprender também a meditar, relaxar, sabe? São exercícios muito importantes. Agora, é fundamental dar o exemplo. Você colocou muito bem, né? Como eu vou exigir que meus filhos não falem palavrão se eu falo palavrão a toda hora? Como eu vou exigir que eles sejam organizados e disciplinados se todo dia eu perco as chaves do carro? Que mostra que eu não sou organizado nem disciplinado. Né? Então, os pais têm que tomar muito cuidado com isso. E os professores também, porque os professores, como os pais, são verdadeiros espelhos. Sabe? As crianças e adolescentes, os jovens, estão olhando para nós, estão vendo o que nós estamos fazendo, o que nós falamos, como é o nosso comportamento. E lembrar que nós não estamos apenas dentro de casa ou dentro da escola, nós vivemos na sociedade. Então, quando você vai no supermercado, por exemplo, olhos podem estar lhe acompanhando. E olha a professora Melissa lá, fazendo compra. Conhecem, sabem. Aí pega, na hora que a professora Melissa, que fala coisas tão lindas, tão bonitas, vai para o caixa, ela se irrita, briga com a caixa, aí não sei o quê, uma confusão. E eles estão vendo. Acabou todo o aprendizado. Acabou. A Melissa faça isso, não. Né? Acabou todo o aprendizado. Acabou. Né? Cadê tudo. A confiança? A confiança também quebrou ali. Exatamente. Então, precisamos fazer autoconhecimento e autoeducação. Isso é importantíssimo, é fundamental, porque, repetindo aqui, o exemplo é o maior e melhor mestre da educação. Com certeza. Oi, Genilson. O Genilson também está aqui. Boa noite. O Genilson fala assim, ele tem um grupo agora de estudos, ele vai entrar, mas ele está falando assim, que os estímulos para aprendizagem, que Viana de Carvalho diz que os espíritos para aprendizagem devem permanecer após os currículos escolares, desde que a vida é a grande e nobre escola permanente a ser conquistada. Uhum. Nós estamos aqui como eternos aprendizes. Educação não termina quando você termina o ciclo formal de estudos. Ou seja, então eu fiz a educação infantil, passei pelo ensino fundamental, realizei o ensino médio, entrei
no ensino superior, pronto, agora eu estou com todos os certificados, está tudo tranquilo, acabou, né, o meu período de educação. Não, absolutamente, porque a vida é a nossa escola. E agora você vai ter que começar a colocar em prática e continuar a realizar aprendizados. Por isso que, quando falamos em educação, nós temos que entender que ela tem que estar centrada na aprendizagem. E quando falamos na aprendizagem, nós estamos falando de algo que é muito individual, porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua personalidade. Nós somos individualidades. E além dessa formação institucional, intelectual, eu posso aqui, por exemplo, gosto muito de história, e eu poderia passar aqui algumas horas contando a história da Revolução Francesa, até com detalhes. Mas e daí? Isso me faz uma pessoa melhor? Isso me faz respeitar o direito do outro? Se não, é um conteúdo vazio. Ele faz com que eu não entre em depressão, ou o contrário, que eu não seja violento diante de algum desafio da vida. Se não, esse conhecimento não está me servindo para grande coisa. Então, por isso que eu preciso trabalhar o emocional. Hoje nós temos duas graves situações, uma que você já citou, que é a depressão, e a outra que é a violência. E violência leva para a criminalidade, depressão leva para o suicídio, e nós estamos falando de questões que são emocionais. Não tem nada a ver em saber fazer equação de segundo grau, ou saber tudo da Revolução Francesa e assim por diante. Então, nós precisamos urgentemente nos realizarmos esse trabalho e lembrar que nós somos eternos educandos pela vida. Sim, a Márcia também, ela... Oi, Márcia, tudo bem? Oi, Cláudia, boa noite. A Márcia fala assim, fantástica essa mensagem do Marcos sobre a reunião de pais, de ser acolhedora, com certeza, eu também estava pensando aqui, e não só em questão, Marcos, da escola para os pais, mas os pais também já chegam com a lista na reunião de pais, reclamando disso, sabe? Né? Eles já chegam. Então, realmente, a palavra certa ali é ser acolhedora, porque o propósito é o mesmo, é a educação do filho, é a educação do ser humano. Então, não adianta ficar nessa competição. A culpa é de quem? A culpa não é de ninguém. Exatamente. E não esquecer sempre, hein, a reunião tem que encerrar com comes e bebes. Isso é fundamental, porque é a hora da grande confraternização e que quebra esse gelo dos pais que culpam os professores, dos professores que culpam os pais. Aliás, aqui pelo IBEM Educa, nós costumamos dar um exemplo, dizer assim, hoje em dia, sabe o que é a criança? A criança é uma bolinha de tênis. Os professores da escola de um lado da quadra, os pais, a família do outro lado da quadra. Aí os pais olham para o seu filho e dizem, está na hora de educar, matricular na escola. E dão uma raquetada e manda a bolinha para o outro lado. Os professores recebem agora o aluno e se isso, ai meu Deus, mas que criança sem limites, que criança violenta, precisamos conversar com os pais. Aí dá de novo lá a raquetada e manda de volta para os pais. Como ninguém consegue resolver, tem a rede lá no meio da quadra. O que é a rede? A rede é o psicopedagogo, o psicólogo, o neuro e o psiquiatra. Porque alguém precisa dar um jeito nessa criança. Não, alguém. E eu lembro de um atendimento, a mãe dizendo que o filho tinha 8 anos, que não sabia mais o que fazer com o filho. Já estava, acho que, na 3ª ou 4ª escola, com apenas 8 anos de idade. Já tinha feito terapia com psicólogo, agora estava lá no psiquiatra, e ela estava lá contando a história. E aí ela contando, porque me disseram que talvez eu e o pai precisamos dedicar mais tempo para ele. Mas o senhor sabe, né? Com esta vida corrida, nós dois trabalhamos, não sei o que lá e tal, como que eu vou dedicar mais tempo a ele? E aí foi fácil chegar no ponto. Né? Olha só, nós não estamos aqui conversando sobre o salão de cabeleireiro, não estamos conversando sobre
a loja de roupas finas, onde a senhora vai lá no shopping comprar suas roupas. Nós não estamos falando do cigarro que fuma, nada disso. A senhora está conversando comigo sobre seu filho. A senhora está percebendo do que nós estamos conversando? Conversamos sobre o seu filho. Se a senhora tem tempo para todas essas outras coisas, a senhora não vai ter tempo para o seu filho? Sem, é claro, aqui querer fazer qualquer tipo de diagnóstico, mas talvez tudo isso que esteja acontecendo é apenas um grito de socorro dele. Talvez ele só esteja precisando, na verdade, de carinho, afeto, diálogo, presença. É só isso. Como é seu filho? Não vale a pena fazer o esforço para isso? Ter tempo para isso? E aí ela começou a chorar e disse que ia tentar realmente reavaliar isso, e é o que acontece muito. Então, nós estamos deixando os nossos filhos meio de lado, como estamos deixando na escola os nossos alunos de lado. Eu estava numa escola, certa vez, e eu estava, na verdade, só de visita, porque eu estava ali implantando um projeto junto com os professores, e vi um aluno sentado no degrau da escada que levava para o andar superior. E ele estava de cabeça baixa. Eu fui até ele, sentei do lado dele, falei, e aí? Bom dia. Nem vou perguntar se está tudo bem, porque eu já estou vendo que não está tudo bem, certo? Você não precisa me falar nada se você não quiser. Mas, olha, eu gostei de sentar com você aqui no degrau da escada. Isso me lembra a minha infância. Eu morava numa casa, e nessa casa tinha um quintal, e no fundo do quintal tinha assim um quarto, né? Que nós chamávamos carinhosamente do nosso quartinho da bagunça. E como eu sou lá de São Paulo, capital, lá é mais frio do que o Rio de Janeiro. Aí, o que acontece? Quando batia assim o inverno, eu gostava de ficar sentado lá na porta, no degrau daquele quarto, porque lá batia o sol em determinada hora. E eu ficava que nem jacaré. Não sei se você sabe disso, né? Mas jacaré gosta de tomar banho de sol. E eu ficava lá. Gostei. Acabei de reviver a minha infância aqui. Eu tinha, acho que, mais ou menos a sua idade. Bom, mas só que não dá para ficar aqui o tempo todo aqui no degrau da escada, né? Que tal nós irmos para a biblioteca? Aí ele olhou para mim e fez a pergunta, mas posso? Se eu estou convidando, acho que pode, né? Vamos nós dois para a biblioteca? Então vamos. E fomos. Aí chegamos lá, e aí, o que você gosta? Gosto de gibi. E eu também adoro. E tinha a gibiteca que nós tínhamos implantado. Tudo bem, escolhe aí o gibi. Aí ele escolheu, assentou e começou a ler. Eu falei, não, mas, pô, meu filho, e eu? Faço o que aqui? Você não vai me contar a história, não? Que gibi é esse? Que personagens são esses? E era um personagem da atualidade. E eu falei para ele, e esses eu não conheço. Os meus personagens é Super-Homem, Mônica, Pato Donald, que já tudo na minha época, tá? E aí ele começou a conversar comigo, mas sem contar o que tinha acontecido com ele. Passou uns 10 minutos, foi, e aí, está melhor? Estou. Bom, mas também não podemos ficar o dia todo aqui na biblioteca, não é mesmo? As atividades estão acontecendo. Né? O que você vai fazer agora? Qual é a atividade que você está? Eu estou lá com a professora assim, assim. Ok. Vamos? Quer ir para lá? Não, agora eu vou. Então vai, pode ir. Depois nós fizemos a reunião pedagógica e eu contei a situação e ele perguntava para mim, mas e qual era o problema dele? Não sei. Ele não quis dizer. E já que ele não quis dizer, tudo bem. Mas eu trabalhei de uma tal maneira para que ele se desanuviasse, se sentisse melhor. E a partir daqui, ele vai confiar mais em mim. E quem sabe, uma hora qualquer, ele vai poder contar. Esse é o trabalho que vocês têm que fazer aqui na escola. Os alunos precisam confiar em vocês. Não é olhar para vocês como as professoras, e que eu tenho que tomar cuidado, senão, leva um puxão de orelha. Não, agora não mais, porque não pode. Né? Antigamente, sim. Hoje em dia não pode mais. Mas se ela me dá uma nota baixa, já viu. Como é que eu vou ficar para explicar isso para os meus pais? Então, é o afetivo. Nós estamos falando aqui do emocional que precisa ser trabalhado. Esse aluno, ele agora vai ser um aluno de melhor rendimento. Ele vai ser um aluno que vai interagir melhor. Então, aqueles 15 minutos, 20 minutos
naquela situação, tem um ganho para frente que não dá para mensurar, porque ele não é quantitativo, ele é qualitativo. E é isso que nós temos que fazer na família e temos que fazer também na escola. Com certeza. É isso que eu ia falar também. Não é o tempo, como você disse para essa mãe, é que aí a angústia, o emocional da mãe, por isso que a gente fala o autoconhecimento, a autoeducação vem para mim primeiro, porque eu preciso estar bem para fazer meu filho estar bem. E a gente percebe até em casa, quando a gente está ansioso, está nervoso, as crianças também ficam e falam, nossa, essa criança está nervosa. Mas aí a gente não percebe que sou eu, que deixo eles assim, que são os pais que controlam. E eu acredito que o amor para essa mãe, para essa criança, então essa criança só quer amor, ela só quer uma atenção, que é o que a gente vê também aqui. A Márcia falou que ela diz da reunião de pais. Digo isso porque muitos pais deixam de ir na reunião com medo de ouvirem falar mal dos filhos. Isso com certeza, Márcia, isso é mesmo. E antes ela falou que os pais, muito pertinente da colocação que a gente fez, os pais são fundamentais no processo ensino-aprendizagem, porque, principalmente agora na pandemia, a gente vê, não adianta eu colocar o meu filho sentado no computador, junto com mais 30 ou 20 crianças, como que o professor vai dar conta? E outra, eu quero, como mãe, que o professor fique de olho no meu filho, sendo que ele está na minha casa? Pois Então, é. eu preciso ajudar, não é, Marcos? Eu preciso, eu me vi nessa situação também. Como eu falei, eu sou mãe, eu fico, eu preciso ajudar. E eu preciso estar lá de olho para ver se está fazendo mesmo. Então, eu já Claro. vi casos, Marcos, de ligar lá em escola, falar, ó, a cobra do professor que meu filho não está na aula, mas então, como que eu vou cobrar de uma criança? Liga a câmera, como a criança está lá. Olha a limitação do professor também em relação a isso. E se os pais não dominam a tecnologia, então uma dica para os pais. Não sei se já ouviram falar do YouTube. No YouTube você sempre encontra quem ensina. Como Tudo. é que faz, qual é a tecla que tem que apertar e etc. Tá? Uhum. Então, nós reconhecemos isso. Tem pais que estão assustados, né, em acompanhar os filhos dentro de casa com essa tecnologia de ensino à distância, pais que também nunca lidaram com isso. Mas tem que ter calma, calma. A nova geração pega isso com muito mais facilidade, mas às vezes os filhos também se sentem perdidos porque era uma coisa que eles também não estavam acostumados. Então, calma. Acesse a internet, põe lá no YouTube, vai lá na busca, vendo lá, como funciona tal, e sai aprendendo. A tecnologia não é um monstro devorador. Pelo contrário, nós é que precisamos dominar. Eu hoje, por exemplo, como estamos trabalhando, toda a equipe está trabalhando online, e muitos são voluntários, então, às vezes, não dá para ficar esperando que o voluntário tenha o tempo para fazer. E eu cheguei uma hora que disse assim, puxa, eu tenho que dar um jeito nisso. Eu mesmo tenho que editar determinados vídeos, não posso ficar esperando, senão o trabalho vai acumular. Mas eu nunca lidei com isso. Eu nunca abri um editor de vídeo, não tenho a mínima ideia de como ele funciona. Então, lá fui eu para o Google, abri lá o YouTube, vamos lá, eu sei qual é o programa de edição. Então, alguém deve ensinar isso. E eu comecei a assistir os vídeos. Ah, então é assim. Ah, para cortar é assim. Ah, então não sei. E hoje eu domino a edição de vídeo. Então é isso que os pais também têm que fazer, porque você colocou muito bem, Melissa. Os pais não podem largar os filhos na frente do computador ou da tela aí do celular e achando que eles vão se virar, que eles vão saber fazer, que vão se concentrar e vai correr tudo às mil maravilhas. Eles não estão lá dentro da escola, sob a supervisão dos educadores, estão dentro de casa. Então, quem é o educador que tem que supervisionar? É o pai, é a mãe, ou e muitas vezes o avô e a avó. Então, tem agora que se colocar nesse papel de educador e aprender também. Sim, e ser maleável, eu também acho. Então, tanto dos pais também de querer cobrar, a criança não consegue, como que vai ficar o tempo inteiro na frente do computador? Então vai tomar uma água, vai comer alguma coisa,
para se tornar mais descontraído e mais agradável. Quando eu estou mais, aí eu fico mais propício para receber a informação do que de mau humor. É o emocional de novo, de mau humor, chateado, e posso estar olhando para a tela, mas eu não estou prestando atenção em nada. É verdade. É verdade. Então, essa flexibilidade é muito importante. E tem que lembrar, estamos em casa. Tá? Então, tem que ser flexível. Agora, isso nós vamos levar com o tempo, quando passar essa pandemia, pelo menos seria muito bom que fizéssemos isso, nós temos que levar para as escolas. Nós temos que flexibilizar a escola, para que não fique todo mundo de novo formatado dentro de uma sala de aula, todo mundo enfileirado e respeitando 50 minutos. É possível trabalhar com grupos de pesquisa, é possível orientar os alunos para que eles, nessas pesquisas, desenvolvam projetos. Então, a coisa seja muito mais flexível, para que você, professor, não precise ficar ensinando, mas você vai ser o líder que conduz. Você vai ser, na verdade, o orientador, o tutor desse processo. Ou seja, você, professor, vai caminhar com os seus alunos no processo de aprendizagem. E vai ensinar só de vez em quando realmente houver uma necessidade mesmo quanto a isso. E, de preferência, que parta dos alunos para você e não o contrário. Nós temos muito achismo dentro do processo ensino-aprendizagem. Né? Eu acho que esses meus alunos estão precisando disso. Eu acho que eles estão precisando passar pelo teste tal. Mas será que é isso mesmo? Você deixa eles falarem? Você deixa eles perguntarem? Você deixa eles colocarem as suas questões? Os problemas vivenciais. A escola está inserida numa comunidade, ela não é isenta da vida humana. Por que a vida humana não entra na escola? Essa é uma outra questão a ser debatida. Nós temos que levar a vida para dentro da escola. E na vida, as nossas crianças se assustam, têm medo, ficam depressivas, se defendem com a violência, estão vendo maus exemplos e vai por aí afora. E muitas vezes esses são temas interditos, né? Não pode trabalhar dentro da escola, mas é o que mais nós precisamos trabalhar. Nós não queremos cidadãos mais conscientes, éticos, solidários? Então não dá para ficar trabalhando só matemática e língua portuguesa. Sim, e não dá para separar mesmo, porque a vida é uma só, não tem como separar. Nós não separamos o profissional do pessoal, não tem como eu separar, porque eu sou uma pessoa só, um sentimento só. Então, não tem como eu separar também a escola, o aprendizado da família, da vida, como você falou, é a vida. A vida é uma escola, dentro dessa escola tem a escola mesmo, tem a família, que é outra escola que precisamos também trabalhar. Uma questão, saindo dessa questão, a Solange Capella, ela fala assim: hoje vivenciamos o conflito ante os professores do Estado, estão se degladiando entre si e tendo que reaprender o acolhimento do aluno quanto aos pais, o despreparo, né, enorme também por parte dos gestores. Como a gente falou, ninguém estava esperando por isso. Aí ninguém está preparado também, nem os gestores, nem os professores, os coordenadores, nem os pais. Aí, ao invés também de um se unir junto, também pegar e tomarem uma decisão todos juntos, fica aquela coisa, é culpa de quem? É responsabilidade de quem também? Fica se gladiando, como ela disse. Nós temos que encarar essa situação de frente, né? Primeiro, temos que lembrar que a base da educação é o amor. E a base do processo de aprendizagem é a humanização. Então, os gestores não podem lançar culpa simplesmente no professorado. O professorado não pode simplesmente lançar culpa nos gestores. Os gestores não podem lançar a culpa simplesmente no governo e todo mundo lançar a culpa nos pais, os pais lançam a culpa no sistema inteiro. Isso. Nós não estamos indo na raiz do problema, nós não estamos atingindo a causa ou
as causas de toda essa situação, que são gerações atrás de gerações, lançadas na corrente social, sem terem sido preparadas dentro do campo social e emocional. É por isso que estamos com tantos problemas. E nós temos que lembrar que não é a segurança pública que vai resolver os nossos conflitos, todos os nossos problemas. Não é a economia que vai resolver a nossa sociedade. Só a educação. Mas, para isso, nós temos que repensá-la. Nós temos que rever os conceitos que temos sobre educação e lembrar que todos, autoridades, gestores escolares, professores, pais, etc., todos somos educadores. Por isso que é urgente que nós façamos debates sobre a filosofia da educação, para compreendermos a educação e o que deve reger. Nós somos partidários de que tenhamos uma visão espiritualista sobre o ser, a vida e a própria educação, para termos gerações mais conscientes, de bom caráter, que saibam trabalhar a honestidade, a humildade, a solidariedade, e que ninguém mais fique jogando a culpa em cima do outro. Enquanto nós ficarmos nisso, nós não vamos resolver a situação. Por mais que se mudem as leis, por mais que novos projetos pedagógicos sejam elaborados, nada vai dar certo, porque nós vamos continuar afastados do amor, vamos continuar afastados da humanização, vamos continuar afastados de sermos cidadãos conscientes, que sabem trabalhar a liberdade com responsabilidade, que sabem respeitar os direitos, cumprir os deveres, porque é isso que está faltando. Em síntese, na verdade, o único caminho para corrigirmos os desvios da nossa humanidade é a educação moral. Ou, como queiram, educação em virtudes, educação ética, educação em valores humanos, porque existem várias nomenclaturas para classificar isso. Mas nós não estamos aqui para ficar fazendo jogo teórico de nomenclaturas, de filosofias, etc. Nós estamos aqui para ficar discutindo metodologias, didática. Nós precisamos parar e nos concentrarmos na compreensão do que seja a mesma educação. Qual é o papel da família, qual é o papel da escola e a integração entre essas duas grandes organizações humanas. Quando finalmente nós pararmos para focar nisso, nós vamos começar a reverter todo esse processo e vamos lançar, então, na sociedade, gerações não simplesmente instruídas e certificadas, mas gerações, de fato, educadas. Sim, eu acredito também, ao invés de você, um coloca a culpa no outro, é culpa disso. Como ser humano, eu como pessoa, preciso pensar, ao invés de colocar a culpa nos outros, pegar a minha responsabilidade que cabe a mim como mãe, cabe a mim como educadora, cabe a mim como ser humano, como pessoa que está em uma sociedade, a minha responsabilidade de falar o que eu posso fazer para melhorar. Então, essa situação, nesse meu pequeno lar, essa situação nessa minha pequena escola, e assim, a gente vai melhorando a sociedade. Mas ao invés de culparmos o outro, eu preciso sim pegar minha parte da responsabilidade aí, a minha culpa, e melhorar. É a autoeducação, voltamos à autoeducação, ao autoamor, como a base, sim. Os comentários aqui, o Luiz Gustavo, ele fala que quais os custos para as crianças que não têm acesso às tecnologias e que, de certa forma, estão fora das escolas por mais um ano. Afinal, nem todos os pais vão até as escolas para buscar as atividades. Com certeza não. E aí a questão da minha responsabilidade também, não é, Marcos? Perante ao meu filho. Sim, essa é uma questão que não tem solução imediata. Agora não. Porque é uma situação complexa dentro da sociedade brasileira. E que é impossível
ser resolvido de forma rápida, embora possa se argumentar, mas já passou um ano, mas tudo é lento, existem regulamentos, burocracias, uma série de questões. O Sim. problema social, econômico da nossa população e que afasta muitas pessoas de terem condições realmente de terem a internet ou pelo menos um celular. Nós temos aqui é que chamar a atenção das nossas autoridades públicas, das organizações que trabalham nesse meio, para que acelerem o processo digital, para que mais crianças, mais famílias possam adentrar a esse universo. E para aquelas que realmente não têm condições, o material impresso, né, a escola, com o seu meio funcionamento, tem que estar ali. Sim, existem aqueles pais, até por ignorância, algum Uhum. desconhecimento, não é má fé, não. Não. Não consigo ainda se mobilizar. Então, o que nós teríamos que fazer, assim como nós estamos vendo enfermeiros que estão indo atrás das pessoas mais idosas que não podem se deslocar para que possam, então, receber a vacina, nós precisamos ter professores que voluntariamente procurem os seus alunos e levem, então, o material. Óbvio, nós estamos na pandemia, vai fazer isso com todo cuidado, seguindo todos os protocolos de segurança, porque é a maneira, porque nós temos que reconhecer que o problema socioeconômico, cultural da nossa nação, ele é muito diversificado, ele é muito profundo. Nós estamos agora com um quadro de pobreza e miséria que está ainda se aprofundando, ele está crescendo, mas tem caminhos, né? Tem caminhos para que nós possamos, pelo menos, minimizar essa situação. Sim, acredito que isso esteja acontecendo. Aqui não chega aos nossos ouvidos, mas com certeza aquelas professoras, com certeza deve ter sim alguém indo atrás sim dessas pessoas, dessas crianças. A Márcia, ela faz uma colocação, ela fala que eu acredito que na volta presencial a escola jamais poderá ser a mesma. O ensino híbrido será contínuo. Sim, sim, essa é a tendência, é a Sim, tendência. Porque nós não podemos retornar ao presencial e simplesmente deixar o online de lado. Até porque hoje o mundo digital, a tecnologia da informação, ela já está na nossa vida, queiramos ou não. Hoje nós resolvemos muitas coisas pelos aplicativos no celular. Então, como nós vamos negar isso dentro da educação e querer ficar lá dentro do prédio físico da escola e negar, né, o digital, o online? Não há como fazer isso. Por isso não. está se falando muito dessa questão do ensino híbrido, ou seja, em que nós vamos mesclar o presencial com o digital, com o online, que é um caminho que não tem volta, não dá mais para você voltar, não tem mais como, né? Porque hoje nós vivemos com a tecnologia da informação. Nós só vamos levar um tempo para conseguir adequar isso, porque é um novo normal, como se diz, né? Como está se dizendo. Né? Nós não vamos voltar ao que era. Nós, na verdade, estamos construindo um novo, é uma nova forma, uma nova formatação para se trabalhar a educação. Vamos apanhar um pouco, com certeza, vamos errar, mas aos poucos os projetos pedagógicos dentro disso vão surgir, vão acertar aí os caminhos possíveis, mas com certeza nós vamos agora, a partir de agora, falar em ensino presencial e ensino online e tentando conjugar os dois. Com certeza. E eu acredito também que tudo é um progresso, tudo é sempre para melhor. As coisas acontecem, mesmo que a gente pense que agora está ruim, mas tudo é para o nosso melhoramento. Foi o, né? A gente ouve que tá tão ruim, mas olha quanto evoluímos, quanto nós crescemos emocionalmente também, a família. Então, tudo é um processo para evolução, com certeza. A educação também está por esse processo, como o Marcos falou, é lento, porque nós somos lentos no nosso autoconhecimento também, hein, Marcos? Na nossa autoeducação. Então, a gente quer tudo rápido, mas eu
no avanço rápido também, então não tem jeito. Tudo é lento também, porque nós também somos, tem que ser no nosso tempo, mas acredito que dependa de nós. Então, que nós possamos sim fazer a nossa parte com a educação, fazer a parte como pais também. Marcos, agradeço muito a todos os comentários, agradeço as pessoas que estavam aqui hoje com a gente, foi um ótimo bate-papo, um ótimo aprendizado. Marcos, quer deixar o seu recado, as suas palavras? Bom, eu agradeço a você, Melissa, deixo o meu abraço a todos que nos acompanharam aqui nesta live, e lembrando que quando falamos de educação, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de humanização, e se nós queremos ver tudo melhor, tanto na educação quanto na sociedade, só existe uma senha, tanto para os pais quanto para os professores. Melhore-se. E é para isso que nós estamos trabalhando, e eu deixo à disposição de todos, então, o IBEM Educa, o nosso instituto, para quem quiser conhecer os nossos projetos, participar, e a nossa educação à distância, com os cursos abertos aí para a matrícula. Meu abraço a você, Melissa, e a todos. Com certeza, Marcos. Indico também, depois eu entrei no site, os livros do Marcos sobre educação, tem muitos livros, muito interessante, nós gostamos bastante. E agradeço muito a participação de todos, que possamos sim, cada um de nós fazer a nossa parte. E também deixamos aqui o nosso recado para que divulguem a live, divulguem e se inscrevam no canal. Nos ajude, como a gente fala, Marcos, nos ajude a divulgar boas mensagens, que é através de boas mensagens, bons conteúdos, sempre divulgando para o bem, como é o nome daqui, do Instituto, do Marcos, e o IBEM Educa, sempre através da educação, sempre do autoconhecimento, vamos nos melhorar, vamos nos transformar, que possamos fazer a nossa parte. Agradecemos muito a todos, desejamos uma ótima noite. Até a próxima, boa noite a todos.